Olá pessoal, tudo bem? Boa noite. Eu sou o Marcos e essa é a Toca do Aventureiro. Estamos aqui para mais uma live. Hoje a gente vai falar com o Júnior, o autor da saga Maud. Exatamente. Eu estou esperando, vamos esperar aqui o Júnior chegar, né? Estamos começando. E para quem não conhece, Maud é Herdeiros de uma Era em Ruínas, é uma fantasia sombria, certo? Ah, tá aqui, ó. O Júnior já chegou. Vou mandar aqui o convite para ele. Vamos lá. Deixa eu te mandar o convite, tô te convidando, Júnior. Tá? Vamos ver, peraí. E Fala, meu aí, querido. Júnior, tudo bem? Tudo bom, meu Deixa eu. querido? Tudo. Não sei se é a sua conexão é a minha, mas tá travado aqui. Aê, voltei. Tô aqui de novo, calma, já vou Caramba. reaparecer. Um minutinho. Tô Vou no- reaparecer. Aê! Opa, boa noite. Então, agora sim, né, pessoal? Eu tinha que mandar um especial lá. E, bom, a gente está aqui para falar do Maud, Herdeiros de uma Era em Ruínas, com o Júnior, certo? Mas a gente também tem que mandar os nossos aviõezinhos para quem estiver esperando. Vamos mandar os aviãozinhos aí, Júnior? Vamos lá. Os nossos aviãozinhos, né, cara? E mandar para a galera. Vamos lá. Sei que tem gente que ainda está no serviço, mas depois vocês podem assistir quando estiver em casa, com mais calma, de boa. Hoje a gente vai falar de duas coisas que eu adoro: literatura e fantasia. Então preparem-se, galera, que hoje o papo vai ser bom. E o Júnior tá falando com a gente. Fala para aí, Júnior, de onde é que você tá falando com a gente, cara? Tudo bom, pessoal? Eu moro em Manchester, na Inglaterra. Eu sou capixaba, né? Mas eu moro aqui tem muitos anos. Eu moro aqui em Manchester. Já perdeu até o sotaque, né? Cadinho. Então, vamos lá, vamos lá. Então, pessoal, eu conheci, né, o Júnior através do nosso querido Portos Wolf, né? Fantástico Nacional. Mandar um salve para ele muito especial, né, Figura. cara? Figura. E a gente está aqui para falar um pouquinho do malte, certo? Então, Júnior, antes da gente falar da sua obra, a gente tem que falar do criador, certo? Então, por favor, conta pra gente um pouquinho quem que é o autor do malte, né? Quem é o Júnior? Bom, sendo assim muito direto para não tomar muito tempo, eu me chamo João, eu sou capixaba, né? Nasci no Espírito Santo. Morei aí durante muito tempo. Vim para fora anos atrás, em 2013 eu saí do Brasil a primeira vez. E eu sou um nerd, né? Como quase todo cara que gosta das coisas que eu gosto, RPG, filme, adoro cinema, né? É, tá tendo um barulho, não sei se você tá ouvindo aí, mas tá dando uma interferênciazinha. Alguém tá escutando barulho, pessoal? Fala pra gente, por favor. Olha o A Irã gente tá Pinheiro escutando, aí, fala meu irmão, como é que você tá? né? Nosso Bom, dublador aí Biblioteca do Aberta Pincus. entrou. Vida Biblioteca longa, Aberta Maldi. entrou. Assuntando Filmes entrou. Gordon está vivo. Olha o Portos aí. Fala, Olha o Portos. Portes. E aí, Portes, tudo bem? Então, pessoal, É, vocês tá estão. chiando. Tem um Tá rapaz falando, tá chiando? chiando. Tá bom. Então, faz o seguinte, Júnior. Vai contando a sua história que eu vou pegar outro fone para ver se eu resolvo essa Outro situação. fone. Perfeito. Ó, fala, Irã, beleza? Tudo bom, pessoal? Deixa eu falar aqui. Hoje eu não vou focar muito em ficar falando aí, não. Mas então, eu sou capixaba, né? Como eu tava falando. Nerd. Cresci com esse mundo todo de RPG, filme, seriados. Adoro. Né? Desde novo eu sempre gostei de tudo que envolve isso daí. Né? O Senhor dos Anéis, por exemplo, o Hobbit foi o primeiro livro que eu li na minha vida em inglês. Né? Eu tinha 9 anos. Meu sonho era ser desenhista da Marvel, por isso que eu comecei a aprender inglês desde 5 anos de idade. E é mais ou menos isso, né? Esperando o nosso host chegar aí.
Me chama de Lorde. Fala, Braulino, tudo bom? Pra quem não sabe, esse Debral aí é um amigo meu de longa data. Tá na história do livro, voltou. O Chado sumiu? Revistinha, RPG e pizza, claro. Chiadinho sumiu. Eu acho que Beleza. sumiu. Estão me escutando bem? Não, eu tô ouvindo. Eu tô ouvindo bem agora. Beleza. Então Então é vocês. isso. Deu uma ideia mais ou menos de quem eu sou, né? E agora começa aí. Vamos lá, o Pedro Bial. Muito bem. Te dar um oi pra galera aqui, né? E, bom, pessoal, boa noite. E conta pra gente o que é o universo do Maldi, né? Porque, como você é um nerd de revistas, RPG e refrigerante, deve ter começado na mesa de RPG. Não, com certeza. Eu, na verdade, comecei nos quadrinhos, né? RPG eu conheci em 91, através do Hero Uhum. Quest. Daí eu conheci Dungeoneer, AD&D, a galera da Xerox, né? E, e começou tudo nisso. Eu sempre sonhei em desenhar pra Marvel, desenhar pra Uhum. DC, mais Marvel do que DC, né? Marvete aqui. E foi assim que tudo começou. Agora, falando do universo de Maldi, né, como é que ele Uhum. surgiu aí, tudo começou, você imagina, eu passei anos, né? Vivendo. Seu Madruga Edition, maravilhoso. Passei anos vendo mundos como o nosso, né? Que a gente Uhum. vivenciou, Senhor dos Anéis, Star Wars, né? E depois que eu fui no cinema, em 2002, eu fui ver o Senhor dos Anéis, realmente tá um chiado muito alto aí, meu amigo. Tá Continua um chiando, chiado bem pessoal? forte. Tá. Pessoal, confirma aí se tá chiando aí também pra vocês ou se é coisa minha aqui. Lorde Debral, cadê você? Pedro Bial e seu Madruga não. Pô, Rodrigo, não fala assim não. Tá chiando, né? Tá chiando. Puta, cara, vou ter que tirar o fone, gente. Me perdoa se tiver barulho de fundo. Vamos ver. Ó, o Irã confirmando aí. Fala, Barbosa. Vou contar a história do Barbosa. Pronto, acho que melhorou bastante aí, cara. Vamos lá. Opa! Carol, não vou nem te responder, não, porque, assim, pô, tô no meio da live, vou ficar respondendo no WhatsApp. Melhorou agora o áudio, né, galera? Pronto, melhorou. Então. Então, igual eu tava falando, você imagina que eu passei minha vida inteira vendo o mundo de Aham. outras pessoas, como nós crescemos, fãs dessas sagas gigantescas, maravilhosas, né, que fizeram parte da nossa vida. E, cara, quando eu fui pro cinema, lá no Shopping Vitória, lá no Espírito Santo, que na época era o único lugar que a gente tinha pra ir no cinema. Tinha outros cinemas menores, mas era o principal, né? Aí eu fui com a minha Uhum. galera, meus amigos, e inclusive um finado amigo meu, Ferreirão, tava lá, gritando com todo mundo, ei, cala a boca, sei lá o quê, tão querendo ver o filme. E, e depois que eu saí do cinema, cara, quando eu vi aquilo lá, pum, bateu o estalo, eu quero criar uma coisa cinemática. Porque, assim, por mais que eu goste de ler e tudo mais, a minha pegada sempre foi uma coisa cinemática. Antes mesmo de Marvel, filmes e Uhum. tudo, né? Teve o Blade naquela época, Homem-Aranha. Mas eu sempre quis criar alguma coisa que fosse uma coisa cinemática, cinema, seriado. Seriado na época ainda não era tão grande, né? Começou a pegar mais depois. Uhum. E aí eu comecei a escrever. E como eu jogava RPG, o que eu fazia? Eu ia escrevendo. Fala, pessoal do Corvo Rouco aí. Um abraço para Ô, vocês. meninas, galera. Beijo pra todos aí. E aí eu comecei a escrever pequenas coisas, né? História principal, aí começa a Uhum. esticar para cá, estica para lá. No final das contas, o que começou como um teste acabou virando todo um universo. Conforme os anos foram passando, eu fui testando com vários grupos, porque tinha época da minha vida que eu tinha 3 a 4 até 5 grupos de RPG ao mesmo tempo. Meu Deus do céu, não tinha É, vida. não, eu adorava, cara, eu adorava mestrar. Eu mestrava muito para os meninos da ordem que eu pertenço, né, tanto os meninos quanto as meninas, e juntava lá na minha casa para jogar videogame, fazer aquela farra, jogar RPG, né? E pronto, fui testando e foi dando certo. O pessoal foi E, gostando, foi crescendo. e aí foi crescendo, então, para você.
para você, o Maldi não é só uma série de livros, né? Ele é um Não, não. universo. Na verdade, eu vou até falar para você só para você entender. Como eu falei, eu não sou escritor de livro, acabei virando um escritor de livros, né? Uhum, Maldi não foi idealizado como livro. Tá? Durante os anos que eu escrevi, ele foi escrito como roteiro. Na verdade, eu fiz um script. Nesse script tinham artes conceituais, mapeamento, eras diferentes e tudo mais. Mas ele foi escrito como script. Quando eu fui uhum, vender esse script, né, de anos aí, ano passado, em fevereiro, eu comecei a procurar estúdios e tudo mais. Foi quando eles falaram comigo, Joana, sua história é muito grande. uhum, Nenhum estúdio vai te dar um green light para fazer um seriado que seja, porque aquilo não foi mapeado, novamente, como livro, foi mapeado como uma multimídia. Eu pensava certo. em live action, animação, anime, videogame, merchandising, toys, modelos, por aí vai. Uhum. Na época eu até conversei com o estúdio do Castlevania, o pessoal que faz o Powerhouse Animation, Ah, né? legal. Porque uma das eras que eu escrevi, eu quero fazer em anime, naquele estilo que eles têm. Então eu Hum, tava batendo papo com eles, sondei preços, como é que funcionaria, tal e tudo mais. Lógico, só para poder ter uma ideia para começar a correr atrás. Então o Maldi ele foi escrito como script, e por causa do que o pessoal escreveu, falou comigo, inclusive amigos pessoais, inclusive o Braulino, que tá aí, o Lorde de Brau, né, a gente conversava muito sobre isso. Aí me deram a ideia, escreve livros, testa o mercado, me deram tipo um mapeamento de 5 anos da minha vida, o que eu preciso fazer para chegar onde eu quero. E foi o que eu fiz. Dia 6 de março, eu sentei, peguei todo o material que eu tinha e comecei a escrever. Eu mapeei 30% da minha história e transformei em 7 livros. uhum, Então, com cadência de lançamento, um livro em novembro, no caso foi onde eu lancei na Comic Con, e depois a cada ano eu lançaria 2 livros para completar essa saga principal que dá uhum. 30% da história. Só que ao mesmo tempo eu quero estar trabalhando com as outras eras, com histórias paralelas, com outras coisas, mas é óbvio que é através de licenciamento, de parcerias, de novas pessoas. Eu tenho a história, né, toda mapeada, toda escrita, mas é sempre aberta a novas influências. Não. Deixa Né? eu só responder aqui o Railson, que, ó, Railson, sim, Maldi já está disponível para você adquirir, tá? Fala o site, fala as plataformas aí para esse menino que ele Vamos tá lá. desesperado. Fala, Raiz, tudo bom? Prazer. Então, se você no Brasil, você pode entrar no www.asagamaldi.com.br. Já está disponível, tá? O livro. A Carol, inclusive, amanhã já vai estar enviando, porque para vocês no Brasil eu fiz uma coisa especial. Eu quero mostrar para vocês uma coisa que eu fiz aqui na Inglaterra. Quando eu lancei o meu livro aqui na Inglaterra em novembro do ano passado, eu fiz uma caixa especial. Olha, Carol aí, já escrevendo o pessoal aí. Eu fiz uma caixa Sim. especial, por quê? Na época, eu fiz amizade com o pessoal das Comic Cons aqui da Inglaterra. Então eles me deram uma brand, que seria o lugar onde a saga nasceu, na Comic Con Liverpool, e esse aqui é o pessoal dos eventos. Dentro dessa caixa vinha o livro, que está aqui comigo. Dessa vez, hoje eu já preparei tudo. A gente tem um livrinho aqui que são quase 600 páginas. No Brasil ficou com 600, tá? No Brasil ficou com 600 porque eu adicionei umas firulas aí para os brazuca. E Ah, dentro, e já, dentro de já, cada. Ah, já dando um salve aqui para o nosso querido Diego do Biblioteca Bruta, porque ele já está aqui no desespero. Ele gosta de calhamaço, né? Não, vocês comentou no começo, e como você tinha esses, como você tinha esses contatos, já trabalhava na área de produção de entretenimento. Ele quer saber se você já trabalhava na área, não. né? Na verdade, eu sou. Assim, a minha profissão, eu sou empreiteiro, né? Eu sou gerente de Uhum, obra, engenheiro. Eu trabalho com obra há muitos anos. Essa tem sido a minha profissão. Isso daqui é uhum, minha paixão. Ser um autor hoje, ser um showrunner, ser uma pessoa que está à frente desse projeto, né, como criador e desenvolvedor de tudo que a marca precisa. Então, assim, é uma coisa muito nova para mim, mas que eu sempre fui apaixonado. Você imagina que esse projeto nasceu do meu sonho de trabalhar em cinema, né? Como cara, ator, como diretor.
Eu Pode acho falar. fantástico que você não só está perseguindo o seu sonho, mas quando o pessoal falou, olha, seu sonho não dá para funcionar nessa ordem, você inverteu e caiu de cabeça e está Não, trabalhando nisso, né? E como você estava mostrando, né, que quem vai cuidar da distribuição é a Carol, gente, daqui a pouco a Carol vai entrar aqui para explicar para a gente que se você gosta de PlayStation, fica ligado que tem uma coisa ah, tá. especial aqui. Mas, então, continua mostrando a caixa que você não terminou não de mostrar Então, as firulas, bom, eu cara. mostrei a caixa, né? Mostrei o livro. Aham. E o que acontece? A primeira edição que saiu aqui na Inglaterra, todo mundo recebeu um certificado numerado, né? Que a gente fez com hot Ó, stamp, ó, com verniz, umas firulazinhas, uma sacanagemzinha maior. E cada aham, livro vinha numerado. Do Brasil também vai vir com isso. E aqui na Inglaterra eu já apresentei, lógico, vou apresentar no Brasil porque vai sair um pouco depois, que já uhum. é a capa do livro 2. Olha isso! A capa e Cara, a contracapa. é uma pessoa, é um anjo enforcado ali? Não, 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 não. Eu vou aproximar aqui só para você ver. Tem uma pessoa subindo umas escadas Ah, aí. Tá um pouquinho colorido, tá vendo? mas tá bonito, tá bonito. É umas gotinhas de sangue. E o portal. Na verdade, já dando Ah, assim, um você tem spoiler que mais. não é um, porque eu não vou falar do livro, óbvio. Livro, o Maldi, ele foi escrito num Aham, universo extremamente denso, né? Acabou caindo nessa categoria de fantasia sombria devido à realidade do mundo. Livro um, eu jogo vocês numa ótica de descobrimento. Livro 2 é um conto de horror dentro do meu mundo, onde você vai inverter a ótica para você entender como os vilões enxergam o mundo. Foi difícil pra caramba fazer a diagramação. Graças a Deus que eu contratei gente. E então, desculpa te cortar. É porque o Lebral tá falando aí do melhor personagem ever. Pra quem não sabe, aham. eu vou falar aqui. Esse cara, igual eu falei, esse cara é um amigo meu de muitos anos, né, o Braulino. E, e eu criei um personagem baseado nele. Se eu Ah, eu tivesse que faço criar, muito isso. se eu tivesse que criar um cara que vai realmente aterrorizar o mundo, não tem jeito. É só pegar o Braulino e botar num livro. E eu criei esse personagem. Vocês vão conhecer, vocês vão adorar ele. O famoso Lord de Brawl von Gover. Mas vamos voltar Aham. aqui para a entrevista. Continua aí. Puxa o Então, assunto. Então, pessoal, para vocês entenderem um pouco de mal de Herdeiros de uma Era em Ruínas, né? O Júnior me autorizou a ler o iniciozinho aqui rapidinho para vocês. Não se preocupem que é, é muita coisa, mas eu não vou ler muita coisa, mas vocês sentirem o gostinho. Vamos lá. Prólogo. O frio aqui não é apenas uma estação, é uma lei, inviolável e eterna. Este mundo está preso sob uma maldição de gelo implacável. O sol existe em um lugar além das nuvens densas e vaguejantes, mas sua luz nunca toca a superfície. Pelo menos não que possa se possa recordar. Esse é o início do livro, gente. Para vocês terem uma. Olha a frase de impacto, né? E agora, o que, que você pode dizer para a gente, né, Júnior? Antes aqui, daqui a pouco, da Carol entrar, claro, né? Você falou dos personagens, tem personagem que você criou baseado em pessoa, em um amigo seu, eu faço muito isso. Mas fala aí, qual que é o seu personagem favorito e qual que conquistou o Lascou. público sem você ter esperado, cara? Que às vezes você escreve o Taverneiro, a Elfinha a Psicopata e todo mundo gosta deles. Carol já tá falando que ela tá ali esperando, mas depois Já, você entra. Calma aí, já eu vai já vou entrar já. mandar o convite para Carol. Só responde aí pra gente. Vamos lá. Primeira coisa que eu quero falar, só para poder gravar aí pro pessoal. Quando você lê o prólogo, uma coisa que muita gente talvez não saiba, no Brasil, quando eu fiz o vídeo teste do prólogo, quem narrou foi o Márcio Seixas, essa lenda da nossa dublagem aí. A gente está com outra lenda aí, o Airan Pinheiros, que faz parte do projeto. Airan Pinheiro, o famoso Barbosa. E eu vi o Márcio narrando exatamente o que você fez, dentro do contexto lá do vídeo. Foi uma coisa que me Uhum. emocionou muito. Principalmente o carinho que eu tô tendo dos dubladores, desse pessoal todo. E agora falando do personagem, vamos lá. O primeiro personagem que eu escrevi se chama Druniak.
é um bárbaro, né? Foi o primeiro personagem que eu escrevi baseado num ator que eu gostava muito, que eu gosto, né? Óbvio, mas ele já faleceu, que é o Mike Clark Duncan, né? Ele fez Uhum. aquele filme The Green Mile, tentando lembrar aqui o nome dele no Brasil. Eu vivo esquecendo o nome dele, mas ele era um cara assim imponente, forte, e só que ele tinha um coração muito grande. E o primeiro personagem que eu criei foi ele, que é o que seria o deus, né, dos bárbaros, dos humanos aí. Vocês vão conhecer ele. Dizer que ele é o meu personagem predileto, eu digo pra você que ele foi o primeiro, porque pra mim, sinceramente, todos os que eu criei, ó, Carol aí, fala uma coisa fofa. Oi, boa noite. Boa noite, seja bem-vinda, Carol. Ó, morro Ó, de inveja. Ó, o meu aqui, ó. livro em português já com ela. Uhum. Boa noite, Carol. Boa noite. Júnior, termina aí de falar o que você estava falando, que aí a Carol se apresenta. Isso. Então é basicamente isso. Eu amo todos os personagens que eu criei. Todos eles têm uma inspiração. É, a maior parte deles tem partes da minha pessoa, da minha personalidade. Existe um personagem para mim que é muito importante, né, que é o Taril, que é o anão. Não porque ele é melhor do que os outros, não, é porque ele foi baseado no meu pai que já faleceu. Na verdade, eu escrevi ele durante anos, querendo um dia levantar uma estatueta do Oscar e apontar pro meu pai, pai, esse personagem eu criei para você. Infelizmente, meu pai já faleceu e ele não vai poder estar lá, né? Mas vai estar em pensamento. A Anive, inclusive, tá a Carol aí, que foi uma das minhas inspirações físicas, que eu conheço a Ó, Carol desde 2001. responsabilidade. Mas, assim, a parte dela de guerreira, de heroína, foi de personagens como a Ellen Ripley, como a própria Sarah Connor, que eu conheci ano passado, a Linda Hamilton. Mas eu Uau! baseei muito na minha mãe. Porque a minha mãe, ela realmente é a guerreira da minha vida, é a referência que eu tenho. Então, assim, existem vários personagens. Mas vamos prosseguir aí, por favor. Vamos apresentar a Carol ao pessoal. Carol, seja bem-vinda. Então, Obrigada. pessoal, essa é a Carol, ela vai se apresentar. Ah, o Jeremy falou dela hoje, eu vi que ela é cosplayer, ela está cuidando aí da divulgação. E uma das perguntas que a gente já recebeu aqui, né, é os itens que vem na caixa. Então, Carol, se apresenta e fala para você da sua experiência com o Maúde e, claro, os brindes. Ei, boa noite, pessoal. Eu só conheço o Júnior há uns 25 anos. Pouquinho tempo, né? Quase nada. E ele tem muito tempo, né, que ele mora no exterior, então a gente perdeu um pouco esse contato físico, de estar próximo, mas a gente nunca perdeu o contato de procurar saber um do outro, como é que tá a família, ele tá sempre perguntando como é que tá minha mãe, meu irmão. Na época que a gente se conheceu ainda tinha lan house, jogo, juntava as moedinhas para ir lá jogar na lan house, né? Locadora. Exatamente. Nossa, cara, eu e o Júnior estamos acabados e a Carol tá, ó. Eu não dava mais que 25 anos para ela. Tô chegando aos 40 já. Mentira. A Carol é uma elfa. A Carol é uma elfa. Quem acredita aí? Coloca a hashtag Carol Elfa. Mas, por favor, continua, Se alguém Carol. quiser dar presente de aniversário agora em agosto, 40. Mas aí o Júnior começou com um projeto e eu sempre apoio, amigo e tudo, pede para dar uma força, eu dou, porque eu acho que não custa nada, gente, nada, nada, nada. Então, quando ele me mandava lá, ó, vou Carol estar Elfa. numa live, eu participava, curtia, compartilhava o projeto dele, até que numa dessas vezes ele entrou em contato comigo e falou, Carol, como é que você tá aí de trabalho e tudo? Que eu tô precisando de alguém para me ajudar a gerenciar, principalmente a parte aí no Brasil. Você também tem experiência, né? Porque eu trabalhei muito tempo com redes sociais, com Uhum. produção de conteúdo. Aí falou comigo, trabalho, eu, quando que eu começo? Vambora. E de vez em quando ele tem que dar uma puxadinha assim, porque Ui. eu sou aquela pessoa que pensa meio fora da casinha, sabe? Aí às vezes eu venho com um monte de ideia, não, cara, isso é legal, mas isso daí vamos segurar.
né? Vamos segurar um pouquinho essa outra ideia aí, que eu acho que, né? Então, assim, eu sou aquela pessoa que eu visto mesmo a camisa, vão pra cima, e aí eu mando ideia, vamos fazer vídeo assim, assado, se eu tiver que me caracterizar de personagem, tô aí pra isso. Hum. E respondendo a pergunta do pessoal, quem adquirir o livro vai ganhar esse livro maravilhoso, com imagens extras aqui atrás que eu não vou divulgar, não vou dar spoiler. Vai ganhar um certificado, né, do exemplar. E junto vai vir um flyer com umas informações que vão ajudar essa pessoa a concorrer a 2 PlayStations. 2 PlayStations, galera. Um vai ser sorteado em um momento e o outro em outro momento. E terá um terceiro, que eu acho Que que alguém a gente vai anunciar hoje. a gente vai anunciar hoje como é que as pessoas vão poder concorrer. Uhum. Que é todo mundo nerd, né? Então a gente quer levantar aí a bandeira do videogame. Quem é que não quer ganhar um PlayStation? Chamar o Yudi para participar. PlayStation. Chamar o Yudi para participar. Mas, então, Carol, o Júnior falou qual que é o personagem favorito dele. E o seu, no primeiro livro? Lógico que é o Nive, né? Como é que não vai ser, né? Uma das inspirações para ela. Mas eu puxo a orelha dele para ele colocar a Nive lá com os gatinhos, que eu amo gato, né? Na verdade, eu amo animais. E atualmente eu tenho gatos. Eu falo, a Nive tem que gostar de gato. Aí ele já fica, não, a Nive odeia gato. Aí eu falei, não acredito que você tá falando isso. Ninguém é perfeito. Mas conta pra gente, Carol, como foi a sua experiência como leitora? Porque você já conhecia o Júnior, você conhece a personalidade dele e os gostos, mas aí você viu o sonho do seu amigo se transformando, tomando forma. Como foi para você ir lendo e conhecer nesse mundo e querendo mais? E aí depois que a Carol responder essa, o Júnior tem que falar o que vem para frente, como a gente pode apoiar. Ele tá rindo porque ele vai me zoar. Eu sei que ele vai me zoar. É pra eu falar a verdade? Não, fala o que você quiser, meu anjo. Fica à vontade. Vai lá, Carol. Eu falei com ele que eu sou uma pessoa que eu tenho hiperfoco. Uhum. E eu não estava acostumada com esse tipo de leitura muito descritiva. Então, a primeira impressão que eu tive que o Júnior é uma pessoa muito inteligente. Eu não sei se ele... É muito inteligente, sim. Então, quando você vai lendo o livro, ele dá tudo nos mínimos detalhes para você se sentir imergido naquele universo. Então, como eu tenho o hiperfoco e vai descrevendo tudo nos mínimos detalhes, não quero perder nada, nenhum detalhe, sabe, da cena. E eu começo a viajar, daqui a pouco eu já tô perdida. Gente, onde é que eu tava? E aí eu falei isso pra ele, mas ele ficou me zoando tanto que vocês não têm noção. Aí ele falou, Carol, mas é bom eu ter o seu feedback? Sim, claro. Porque para eu ter uma noção também de pessoas que não são tão acostumadas, como que elas, né, vão reagir. Então, o seu feedback é bom por esse sentido. É igual o Braulino tá falando aí. Lógico que a minha maior inspiração é o Tolkien, né? Eu pude conhecer mas peraí, você não passa uma página e meia descrevendo uma folha, né, cara? Rapaz, não vou dizer que eu fico para escrever uma folha, não, mas eu tento escrever o máximo possível, porque, como eu falei, eu escrevi como script. Então, a ideia original, inclusive, foi uma das razões pelo qual o livro teve muita saída aqui na Inglaterra, foi exatamente a forma como eu escrevi cinematográfica. De pessoas que começaram a ler e falaram comigo, poxa, Júnior, mas a leitura, ela não... a história é densa, mas a leitura é fácil de entrar, de emergir, né? Acho que é essa palavra em português. E tive muitos elogios logo quando eu lancei o livro exatamente por isso. Lógico que não é para todo mundo. Eu não escrevi molde para 10 bilhões de pessoas, né? Mas, com certeza, as pessoas que gostam da pegada de Tolkien, as pessoas que gostam de leituras como Anne Rice e tudo mais, vão conseguir emergir ali e vivenciar, realmente vivenciar, porque numa página eu gosto de descrever bem, né, para pessoa que igual precisa ter essa imersão.
Acho que é essa a palavra. Perdoa pelo meu português, cara. Às vezes Mas, falta. então, atualmente, em livros, na mídia, Uhum. para a gente ler, são 7, é isso? São sete livros. Estou recebendo mensagem aqui do Marco Antônio Costa. Daqui a Hum. pouquinho eu respondo E, para ele. e por enquanto, para a gente aqui no Brasil, a gente só tem o primeiro, certo? Não, não, eu não lancei os outros livros ainda. Ah, Eu vou lançar 2 livros por ano. Eu lancei o certo. primeiro livro em Liverpool, em novembro do ano passado. Estou lançando no Brasil agora, porque o processo todo ele é self-publish, é tipo assim, é independente. Sou eu que Uhum. financio tudo, ainda não tenho investidores externos, então demorou um pouco para chegar no Brasil. E agora eu vou lançar o livro 2 aqui na Inglaterra, já vou fazer o processo de tradução para lançar esse Uhum. ano ainda o 2 e se tudo der certo o 3 também, porque a minha meta, em quanto tempo você planeja lançar os 7? Biblioteca Bruta. Todos os 7 livros vão ser lançados até 2028, até dezembro de 2028. Ah, o pessoal me pergunta, mas por que você não espera mais tempo, que sei lá o quê? Porque tem pessoas que realmente tem essa coisa, quero ler o livro hoje, pô, já tenho 2, já vou comprar o 2 e já vou ler. Agora, tem aqueles leitores que gostam de ler uma coisa agora, depois vai ler de novo. Eu pretendo lançar o 7 por várias razões. Porque eu tenho muita história para contar. E como eu mapeei isso de uma forma que todas as histórias vão se conectando automaticamente, por exemplo, falando já de um projeto né, que está rolando aí, que você conhece, o pessoal está conhecendo. Estamos produzindo no Brasil, com 2 desenhistas brasileiros, né? O André Madeira, que é daí do Espírito Santo, e o professor dele de quadrinhos, que é o Denis Jean Freitas. Né? Que eu conheci esses caras aí enquanto estavam no Brasil, passeando e tudo mais, passeando, não, promovendo o livro. E, e a gente vai contar uma história que se passa 2.000 anos antes do livro 1. Então já começou, se vocês forem lá no nosso Instagram, vocês vão ver os desenhos sendo produzidos. E a ideia de Maldi, como eu falei, não foi criar um livro, não foi criar só um live action, uma animação, não. Eu pretendo lançar tudo, os horizontais todos subindo juntos. Então já estou conversando com pessoas sobre jogos de videogame, merchandising. É um processo que eu quero estar contando essas histórias se conectando. As histórias paralelas vão se conectar com a saga principal. E até 2027 a gente vai ouvir falar muito de Maldi. Né? É. Felizmente as pessoas que têm lido têm gostado muito. Os Uhum. elogios que eu tenho recebido, assim, eu tenho várias mensagens aqui da Inglaterra, né, maravilhosas, pessoas que realmente assim botaram a alma para fora para falar o quanto a obra modificou a vida delas. Né? Inclusive, vocês olharem na minha página lá, tem uma moça que trabalhou comigo no Brasil na divulgação, a Bia, Ana Beatriz. Ela dá uma olhadinha no vídeo dela que vocês vão ouvir. É melhor vocês ouvirem ela falando do que eu. Então, quem quiser, dá uma pesquisada lá. E eu acho muito bacana, porque é uma coisa que eu criei com paixão. Eu sou nerd, eu sou geek, eu vivi tudo que vocês todos vivem. Videogame, É, quadrinhos, né? Fica à vontade, pode falar aí. é que o Diego aqui perguntou, né, sobre vai ser necessário consumir o conteúdo das outras mídias para entender a história dos livros por completo? Não, não. A saga principal ela se desenvolve, óbvio, mas se você tiver o conhecimento lateral, vai te ajudar a compreender certos personagens que vão ser apresentados. Mas são mídias que Uhum. você não precisa consumir. Exemplo, você não precisa ler os 7 livros para entender as animações. Entendeu? Você não precisa ler os 7 livros para jogar o videogame, o jogo que a gente está desenvolvendo. Hã? Então, quais que são, né? Acho que eu vou perguntar isso para Carol. Vamos ver qual que vai ser a reação dela. Carol, Tô quais que são respondendo o os pessoal aqui. povos desse mundo? Oi, peraí, fala de novo? Quais o Os quê? povos desse mundo e qual que é o seu favorito? Ó, não cheguei nessa parte ainda, tá? Porque eu comecei a trabalhar agora com o Júnior, tem o quê? Vai fazer um mês. Não, vai fazer um mês não. Não, tem 2 É que meses a gente quase. já fez tanta coisa que eu tô. Vai fazer. Tem Tem, tem- 2 semanas que eu tô. não, não, tem mais de mês, cara. Você começou tudo tem mais ou menos um mês. Isso aí. É. É, Então, e aí bom, eu comecei a ler o livro e não consegui mais parar. Eu vou até Tá ver trabalhando. nos Não é outros. defendendo ela, não, tá? É É o que essa verdade. menina.
o que essa menina tá fazendo para mal de acontecer no Brasil, e se eu começar a falar para você a quantidade de coisa que ela resolve por dia, né, os problemas que a gente tem, que é normal, né, infelizmente, o Brasil tem muita dificuldade de incentivar algo, de vamos fazer o empreendimento crescer, né, vamos Uhum. trabalhar para um negócio acontecer. Existem várias barreiras que ela todos os dias tem que lidar com isso. Porque eu não consigo lidar pelo fato de eu estar aqui. E, tá, e o meu tempo, geralmente, ele é focado no script, conversa, dubladores, treinamento, disso, aquilo, roteiro para videogame, para revistinha em quadrinho. Eu hoje, graças a Deus, eu não estou precisando mais desenhar à mão. Graças a Deus, assim, já é o estúdio que está fazendo isso. Eu estou fora. Porque a gente já tem o banco de dados, né? Mas a Ah, Carol tá de legal. parabéns. Então, Júnior, então acho que é essa você que vai ter que responder para Carol, né? Quais Vamos são lá. os povos desse mundo? Bom, vamos lá. Sem dar muito spoiler, porque entenda, Maldi ele é uma experiência. Você tem que entender que quando você lê o primeiro livro, que é O Herdeiro de Maiara em Ruínas no Brasil, você começa a história com um olhar virgem, onde você não sabe o que está acontecendo, que é o olhar dos deuses que acordam, né? Conforme vai andando, eles vão vendo como é que as pessoas, os povos vivem nesse mundo. Então, primeiro vilarejo que eles encontram, eles têm humanos, anões, depois encontram com um elfo. Então, assim, conforme a história vai se desenrolando, você vai conhecendo. Porque eu tento manter esse mistério, porque na verdade essa saga principal ela é isso. Ela é um Uhum. descobrimento. A forma como eu escrevo, ela é exatamente para que você se entre no personagem, né? E viva aquele momento. Entenda a questão do descritivo, do script. Desculpa. Uhum. Porque só contar uma coisa rápida para a galera poder entender o que é a saga principal de Maldi. Tranquilo? Vamos lá. A saga principal de Maldi começa porque houve uma batalha 2000 anos antes entre os deuses e o pai deles. Nessa batalha, o objetivo do pai era destruir tudo que foi criado. Tem um porquê, depois futuramente a gente vai contar. Que é o que a gente Uhum. conta nessa revista em quadrinho que vai sair, esse graphic novel. Certo. Perfeito. Os deuses lutaram contra o pai, conseguiram derrotar ele, mas ao custo da vida deles. Você tá entendendo? Fala, Marlon, tudo Uhum. bom? Mais um dublador entrando aí. E, e ao custo da vida deles. No momento que isso acontece, uma maldição ocorre no mundo de Maldia. O céu se fecha, que é exatamente o que você narrou lá do prólogo. O sol não atravessa mais as nuvens, então o mundo congelou. Grandes civilizações se tornaram um pequeno vilarejo. Além dessa maldição, todo mundo que morre tem a alma presa no corpo e retorna como morto-vivo todas as noites, volta para o chão, desaparece durante o dia, todas as noites de novo. Porque a diferença entre dia e noite é só um pouco mais de escuro, um pouco mais escuro, um pouco mais claro. Vocês me perdoam o português, que às vezes para Entendi. explicar é complicado. Então, Entendi. livro um na verdade, desculpa cortar. Livro um na verdade, ele é isso. Ele conta o começo dessa história de uma forma virgem, onde você não entende o que está acontecendo, como os deuses que acordaram sem memória. Eles acordam um corpo diferente, sem o poder total, sem memória. Então você vai vivenciando através do olhar deles. A ótica muda para os humanos, para os sobreviventes. Por último, eu jogo para os vilões. Que Ah, eu vou legal. trocando a ótica para você poder viver cada É, faceta do mundo. bem aquela roteirização que você fez, né? A sua ideia original. Exatamente. Ô Carol, o pessoal está perguntando onde comprar em português, onde comprar nos Estados Unidos. Tira a dúvida da galera aí. Parou Deixa de eu responder essa atualizar para dos mim. Estados Unidos. Por isso que eu não tô vendo, não tá atualizando para mim. Para mim Então, o só pessoal tá. aparece aqui. Vou. Uhum. As pessoas podem adquirir através do nosso site oficial, www.asagamaldi.com.br. E Muito respondendo bem. ao Wesley, que perguntou dos Estados Unidos aí, Wesley, o que acontece? Eu estou negociando com a Amazon para a gente poder fazer o sistema de impressão dentro do POD, que eles chamam de Print on Demand, daí, aí nos Estados Unidos, assim como no mundo. Só Uhum. quero que vocês entendam, porque por enquanto, até a Carol entrar, era um homem para escrever, fechar negócio, marketing, fazer vídeo, até eu fechar com o estúdio e tal e tudo mais. Então, assim, Estados Unidos está nos nossos planos até estourando agosto. Nós vamos estar vendendo o livro em inglês.
em todos os países que falam a língua inglesa, Austrália, né, Canadá e por aí vai. Se você tem interesse de ter o livro em português nos Estados Unidos, manda uma mensagem pra gente, tá? Entra no nosso site lá, tem o newsletter, tem o site, tem o e-mail da Carol, que é contato@demaldesaga.com, que é o oficial meu britânico, né? E a gente vai dar um jeito desse livro chegar aí. Eu não Muito tenho como bem. deixar a Carol, porque ela não tem essa informação, né, Braulino? Pelo amor de Deus. Perguntaram, Carol, é, Eu não que o tô Júnior não vendo, está no agora que eu fiquei Brasil, saber que eu não tô conseguindo se ver nada. quando comprar o livro, se você autografa. Eu? Não, isso não. Perguntaram já que o Júnior não está no Brasil, se é você que assina o livro quando mandar. Eu? Perguntaram se você Estão pode querendo assinar seu o livro. autógrafo. Já tem fã, tá vendo? Eles devem Já ter tem visto seu fã. cosplay. Porque essa menina, bicho, não é porque é minha amiga de 25 anos, não. Quando ela começou a mexer com cosplay, eu lembro da conversa que a gente teve antes. Que ela começou a aprender e tal e tudo mais, como é que eu faço isso. E aí ver ela lá com o Muka Muriçoca, acho que esse é o nome do rapaz aí no Brasil, que ela foi entrevistou porque ela tava de caminhante branco. E as outras dela, que ela fez da Mística, que saiu na televisão. A Carol chegou a apresentar um programa lá na TV Vitória lá, que é o Nerd News, Daily News, né, Carol? É, NDN. Dene. Eu acho até que o Marcelo tá aí. Marcelo, daí se tiver, manda um oi, Marcelo. Uhum. E assim, talentosa. Né? Não é porque é minha amiga, não é porque ela tá cuidando do meu bebê no Brasil, que é Maldi. Né? Eu É, tenho um então, filho também, mas então a Carol tem que fazer um cosplay de um personagem do Maldi, né? Aí, ó, já, já, sabe de já, nada, já inocente. sem Vem spoiler. coisa aí, claro. Muito. Bem, bem, a gente Mostra a tá, capa, Carol. Tá escondendo a capa. é, Marcos, é tipo assim, Maldi foi criado pra gente. Pra quem gosta de tudo isso que a gente viveu, né? A gente tem uma idade similar. Você imagina que a gente vivenciou as mesmas coisas de jogo, videogame, RPG. Tudo isso, quando eu escrevi Maldi, foi pensando nisso. Ali eu coloquei todas as minhas paixões. Anime, quadrinho, filme, seriado. Então, Maldi vai ter tudo isso. Cosplay, E né? como o público pode apoiar o projeto? Ó, o Marcelo aí, só mandou um oi pra esse rapaz, que é muito gente boa, amigão da Carol aí também, conheci ele. Marcelão, que era do canal, né? Como é que o público pode apoiar Maldi? Eu quero que vocês entendam o seguinte: Maldi hoje nasceu, né? Por mais que eu seja brasileiro, né? Eu comecei a escrever o tempo que eu estava no Brasil, a maior parte foi escrita aqui fora, então eu lancei o livro aqui fora. Isso tudo começou com o intuito de chegar nos grandes estúdios. Então, eu preciso muito do apelo, do apoio brasileiro. Eu preciso de números, de seguidores, pessoas interessadas em conhecer a história, né? Porque quanto mais gente seguir, curtir, compartilhar, dar aquele apoio, igual a gente viu aí acontecer com o Vozinha, né? Pô, o cara contou a história dele, uma coisa bacana. E o público brasileiro foi que levantou o cara de 50 mil para 9 milhões, 11 milhões. Você tá entendendo? Então a gente Uhum. precisa disso, a gente precisa de visibilidade, porque é o que o estúdio precisa, vender livros. Porque independente do que aconteça, eles precisam ver que é uma saga que as pessoas querem ver, né? Não adianta só ficar batendo na porta, não, eu quero vender Maldi, quero vender Maldi. Não. Eles querem ver como é que o público reage a Maldi. Então a venda de livros ajuda, a divulgação, seguir, compartilhar, principalmente aqui na Inglaterra, porque é onde eu estou, é onde eu negocio com os estúdios, onde eu estou sempre batendo na porta deles. Olha o meu projeto, chegamos no Brasil. E quando eu cheguei no Brasil, pô, eu cheguei com o Márcio Seixas, com esses dubladores todos, Marco Antônio da Costa, o Airan, Carla Pompilho, Felipe Maia, estava conversando com o Felipe agora há pouco sobre o livro dele que a gente estava conversando antes. Então é o que eu falo, o que o Maldi precisa hoje é esse apoio. E por causa desse apoio que eu já quero aproveitar aqui um momento para poder falar do sorteio do PlayStation. Muito Porque bem. vamos, quem viu o vídeo que eu lancei lá, o primeiro PlayStation vai ser sorteado quando a gente chegar a 500 vendas de livros, né? Então comprou o livro, os primeiros 500, eu vou sortear um PlayStation 5, né? Vai ser enviado direto para a pessoa, vamos fazer a divulgação. O segundo, para quem está comprando o livro, vai ser quando a gente atingir o número de 1.000 cópias, que foi o que foi produzido. Chegamos às 1.000 cópias, teremos o sorteio do segundo PlayStation para quem comprou esses livros, né? Agora, o terceiro PlayStation eu quero dar de presente
para quem apoia a Maldi. Eu preciso hoje muito de seguidores, de apoiadores, de pessoas que entrem, que assistam os vídeos, que comentem, né? Então, quando a gente chegar a 15 mil seguidores no perfil brasileiro do Instagram e no perfil britânico do Instagram, eu vou sortear um PlayStation. E como é que vai funcionar? Você segue as duas páginas, comenta, né? Marca lá 3, 4, 5 amigos falando do projeto. Pô, vamos seguir esse cara, vamos dar uma força. É um brasileiro, tá com um projeto lá fora. É isso aí. Vamos fazer de Maldi o nosso K-pop Demon Hunters da Coreia do Sul, que venceu tantos prêmios. Eu quero que você entenda. Bom, então você vai ter que escrever uma música sobre Guaraná pra Carol cantar, viu? Pois é. Porque assim, o que a galera não entende é que você imagina que foi um projeto que o país apoiou, que fez com Uhum. que o mundo ouvisse. Já parou para pensar que a gente está aqui agora conversando? Tem 2 dubladores que acreditaram no projeto, fora os outros que infelizmente não puderam estar aqui agora comentando. Tá o Airan aí, tá o Marlon, né? Acreditaram no projeto tanto que estão doando tempo, talento para fazer isso crescer, para ver se a gente consegue pegar uma obra brasileira, né, que por mais que eu tenha lançado o primeiro livro aqui, tudo, eu sou brasileiro, começou aí. Começou no Shopping Vitória, no Espírito Santo, no dia que eu assisti O Senhor dos Anéis. O meu sangue está aí, o meu povo está aí. Isso pode ser, se nós nos unirmos, né, brasileiros, vamos levantar essa marca. Vamos levar isso para animação, para cinema, vamos levar isso para videogame. Vamos levantar um prêmio, você está entendendo? De uma coisa brasileira. Que hoje, graças ao apoio que eu estou tendo de dubladores, atores que estão querendo entrar no projeto, para botar o rosto, voz, ou até mesmo atuar caso o estúdio selecione. Então o que eu peço hoje ao público é isso, eu preciso desse apoio, eu preciso que as pessoas Vamos. entrem, Então, curtem, pessoal, compartilhem. vamos apoiar, vamos compartilhar. Carol, estão pedindo para você virar o Carol, livro vira o para poder livro. ver a capa, para Virar virar o a quê? capa. Você está Você tá com o livro mostrando de a costas. sinopse, só. Querem ver a capa. Isso. Isso. Muito Aqui, bom. eu vou sair, me chama de novo porque eu não tô vendo nada. Tá bom, sai que eu te chamo de novo. Tá. E, ô Júnior, enquanto a Carol sai e ela entra de novo, Retorno. Uhum. queria tirar uma dúvida com você. Você está com esses dubladores fantásticos e hoje em dia a gente está com essa mídia de acessibilidade de ter o audiolivro, que eu também consumo muito, né? E para Uhum. as pessoas que têm também deficiência visual, isso está nos planos do Maldi? Vamos lá, desculpa, o audiolivro, você fala o audiobook, né? Sim. Isso. Vamos lá, aproveitando que, me permita, a gente está com o Marlon Igor aí, quero apresentar esse menino. Marlon é um cara que viu o meu projeto, viu o primeiro vídeo do Márcio, e ele entrou em contato comigo porque ele fez o curso de dublagem, ele quer trabalhar com dublagem, já trabalha, faz algumas coisas. É um menino talentosíssimo, me pediu uma oportunidade. Júnior, como é que eu faço para poder entrar no seu projeto, te apoiar, subir? A preocupação do cara era como é que eu fazia para crescer o meu projeto. Antes de qualquer interesse pessoal, o interesse dele era como é que eu faço para o seu projeto é bacana. E conversando com ele, inclusive, ele deu a voz a um personagem que a gente vai estar apresentando nesse sábado. Marlon, desculpa. Opa! Dia E 20, pessoal. que vai acontecer? Não, é dia 20? É, aqui já passou de É dia meia-noite, tá 20. certo. É, não, porque aqui já virou a noite, né? Já virou. Só, o que acontece? O Marlon gravou uma cena do livro, exatamente como um audiobook seria. Que é uma conversa até que eu tô tendo muito com a Irã aí, que tá participando do projeto. O Marlon gravou essa cena com o Marco Antônio, que faz a voz do Alentar. Para quem não conhece, lógico que todo mundo conhece, o Marco Antônio da Costa é o dublador no Brasil do Johnny Depp, né, do Piratas do Caribe. É um cara talentosíssimo de 40 anos de carreira. É um cara maravilhoso. Então eles gravaram uma cena. Uhum. E o que eu fiz? Botei um narrador, aí vai passando as páginas, vai entrando, com a sensação de um audiobook. E você vai ouvindo, aí entra o dublador, atuando na cena, com efeito sonoro, né? Para as pessoas que não têm, infelizmente, a capacidade de ler, ou tem às vezes dificuldade de leitura, né? Igual a Carol, que tem essa dificuldade de leitura, não fica bravo não. Sabia que ela ia brigar comigo. Para que elas tenham a sensação de como é a história de Maud.
E uma coisa que eu falo com vocês, esse capítulo em específico, ele é um capítulo que, quando eu estava escrevendo ele no livro, lógico que já está escrito há muitos anos, quando eu estava escrevendo, é um momento muito intenso. Pra gente que joga RPG, que vivencia a aventura, vivenciar essa cena narrada por dois dubladores, é uma coisa assim que realmente pega na alma. E é uma cena muito intensa. Então, eu convido todo mundo, cortes, né? Vai ser um Uhum. vídeo longo. E vamos, lógico, passar o corte no Instagram. A galera que quiser olhar no YouTube completo. E, e ali você vai ter uma ideia do que é a história de Maldi. E para todo mundo que está assistindo aqui, óbvio, quer conhecer Maldi, poxa, Júnior, eu não tenho condição de comprar um livro. Como é que eu faço? Entre em contato com a gente, tá? A gente está aqui exatamente pensando que mais importante é essa história chegar nas pessoas e elas terem acesso a elas, tá? A gente Uhum. vai começar algumas campanhas através do e-book. E, por favor, a única coisa que eu peço hoje é tem interesse, quer saber, entre em contato, manda mensagem, siga, curta, compartilhe. Uma coisa que eu ia falar dos 15 mil seguidores, quer apoiar bem, quer apoiar realmente Maldi, entra lá no perfil, quando você for fazer a participação, né? Seguir as duas páginas, botar os amigos lá, marcar uns 3 a 5 amigos, marca alguém que tenha um podcast, alguém que possa fazer uma entrevista, né? Um Danilo Gentili da vida, que pode trazer uma visibilidade grande para o projeto. Eu quero que vocês entendam que Maldi hoje já está na cara do gol. Eu já estou aqui na Inglaterra com negociações. O que falta para mim é só o alcance de público. No momento que eu chegar na quantidade de números vendidos, de alcance das pessoas realmente querendo conhecer Maldi, é quando eu consigo assinar esse contrato para transformar o Maldi na primeira obra brasileira de fantasia sombria a nível cinemático. E não está longe. Eu só preciso desse apoio do público. Só preciso que Maldi seja conhecido, né? E eu quero que vocês entendam que é um projeto feito para vocês, de um nerd que criou com amor. Imagina George Lucas quando criou o mundo dele ali, ele era fã da própria obra dele, e eu sou fã da minha obra, e graças a Deus as pessoas que estão entrando estão agregando a isso. Cada dublador que entra, cada pessoa um ator que quer participar, né? A Carol aí traz muitas ideias, conversa, o Braulino. Então, eu estou aberto a isso, a alternar as histórias, modificar, ajustar, entendeu? Muito Fica à bem, vontade, pessoal. mano. Então, Desculpa que eu falo demais. apoiem o Maldi, né? Lembrando que vai estar o link do Júnior aqui, vai estar do BR, do inglês. Vou colocar o da Carol também, né? Para Por quem favor. quiser falar com ela. Depois eu também subo o vídeo pro YouTube. Tá liberado para fazer corte, para compartilhar. Vamos divulgar. Para a galera aí que trabalha com divulgação, com livro, nosso querido Diegão do Biblioteca Bruta, dá um salve aí pro Júnior, certo? Eu sei que o Portes também está ajudando. Galera, vamos ajudar o projeto para divulgar, né? E aí, pô, quem sabe dá sorte de ganhar um PlayStation, hein? Né? E Inclusive, a a gente gente tem. vai lançar a campanha agora, que está em período de Copa e tudo, a gente não precisa esperar 4 anos para apoiar um brasileiro, né? Pô, olha, tá vendo, gente? Ótimo argumento, né? E depois, né, para quem lê o livro, a gente pode fazer uma campanha de qual vai ser o cosplay que a Carol vai fazer, Opa! certo? Né? E Projeto celular. é, eu sei que, ô Júnior, você está na Inglaterra, né? A Uhum. Bienal São Paulo é em setembro. Não sei se você vai conseguir vir, mas o Maldi vai estar representado lá? Olha, posso ser sincero com você? É, Uhum, eu não sei ainda como fazer para chegar. uhum, Querer eu quero. A ideia é que a Carol agora mapeie exatamente os eventos. E, lógico, uma viagem para o Brasil é uma coisa caríssima, tá? Às vezes eu chego a uhum, gastar 15, 20, 30 mil reais para poder ficar uma semana no Brasil, dependendo da época, né? Porque eu tenho que alugar local e tudo mais. Então, assim, querer eu quero. A Carol agora vai começar a mapear. Vocês têm, entenda que até um mês atrás era Júnior sozinho para fazer isso. Mundo, alcançar, negociar, estúdio. Hoje, graças a uhum, Deus, eu tenho a Carol que está cuidando de Maldio no Brasil, né?
Vamos fazer as expansões e tudo mais, vamos começar a mapear os eventos. Já deixando aqui para a galera do Omelete, CCXP, a nossa meta é estar lá, né? A gente busca estar em todos os eventos que Maldi encaixe. Seja através de livro, seja através de uma animação que vai sair, seja através de um jogo de videogame, seja através dos bonecos que a gente está desenvolvendo, né? Que inclusive já tem alguns bonecos sendo produzidos exatamente para teste, né? Ah, Olha, legal. projeto celular, bacana, RPG. Aproveitando para anunciar, não sei como é que está de tempo aí, tem 1 minuto, 2, o que a gente tem de tempo? Não, pode continuar, pode continuar. Tá. Livro 1, né, que chegou no Brasil agora. Então, quanto mais rápido vocês lerem, adquirirem, mais rápido eu consigo lançar o livro 2 no Brasil. A ideia é exatamente que eu consiga lançar na Inglaterra e no Brasil ao mesmo tempo. O livro 2 ele vai ser lançado aqui entre agosto e setembro. Então, se tiver o apelo brasileiro, público, comprar os livros, eu consigo ter capital para poder traduzir, fazer todo o processo no Brasil e ter os livros lançados ao mesmo tempo, simultaneamente. Esse era o plano original. Novamente, hoje eu trabalho só com funding, eu mesmo faço todo o custo disso. Né? Uhum. Espero poder alcançar através da divulgação, talvez um patrocinador para uma área específica, para um quadrinho, para um videogame. Né? Depende muito de como vocês vão ajudar o Brasil a saber que Maldi existe. Falando do Tudo Bom Projeto Celular, então, eu tenho um filho que ele é autista, tá? Só para poder revelar aí. RPG faz parte da minha vida. Livro 1, entre livro 1 e livro 2, existe uma história canônica que eu vou narrar e inclusive vou abrir a oportunidade de pessoas entrarem nesse grupo, que vai acontecer uma história entre livro 1 e 2. Então, em breve, provavelmente, a partir de julho, eu já começo a anunciar isso, que eu vou abrir para que 2 pessoas entrem nesse grupo. Já existe o grupo original, que foi um dos Uhum. grupos que jogou comigo, Maldi, como os deuses, conhecendo os personagens. Então, o Braulino, inclusive, faz parte desse grupo, né? Esse amigo meu que está aí. E é isso, Maldi, ele é todas essas paixões nossas. Então, Muito bom. ansioso para poder estar falando mais. E fica à vontade de fazer qualquer pergunta aí. Carol, quer falar alguma coisa? Coisa Aproveita, linda. Carol, aproveita para divulgar, para tirar dúvida do pessoal. Dentro dos próximos dias vem alguns videozinhos aí. Surpresa. Ela tá preparando umas coisinhas bacanas. A gente está pensando em umas estratégias bem legais para Uhum. contar com a participação, né, das pessoas, do público. E o que a gente precisa mesmo é isso, é esse apoio, curtir os perfis, seguir os perfis, curtir as publicações, compartilhar, marcar os amigos, porque quanto mais pessoas souberem do projeto, maior ele vai ficando e vai alçando voos maiores também. Pois é, só depende disso. A verdade é essa. Depende do povo gostar. Então, pessoal, como eu falo, né? A gente pode apoiar de várias maneiras, compartilhando, dando like, comentando. Se você gostou do projeto, você quer comprar um livro, você fala, mas esse não é o tipo de livro que eu leio. Dê uma chance. E se você não gostar do tipo de livro, você pode lembrar que livro sempre é um excelente presente e a gente sempre conhece alguém que gosta de uma aventura, né? Então, tem milhares de maneiras da gente apoiar. Eu não gosto de comentar livro sem terminar, tá? Mas eu tô gostando muito. E, tipo assim, o Júnior não é tão detalhista quanto o Tolkien, mas ele estabelece bem o cenário, ele estabelece o clima, né? Vamos ver o que vai acontecer. Então, Júnior, repete aí, antes da gente seguir para o final, onde pode encontrar ou apoiar. Vamos lá. Siga a nossa página, né? @MaldiOficialBR. É o nosso Instagram brasileiro. O daqui da Inglaterra é @L_Júnior. Né? Quando você entrar na página do Brasil, já tem o link lá na bio, se você quiser seguir o britânico também. Entendo, peço mais uma vez que é o britânico que realmente eles veem aqui muito. Lógico que eles vêm do Brasil, mas se puder seguir as 2 páginas vai ajudar bastante. A Carol já montou durante essa semana as nossas outras redes sociais, que a gente vai estar anunciando aí. E importante é isso, seguir, compartilhar, dar uma olhada nos vídeos. Os vídeos, eu quero só deixar um aviso para todo mundo. Todos os vídeos que estão acontecendo, eles são vídeos teste, tá? A gente não tem grana
ainda para fazer do nível que eu quero fazer, do nível que eu quero apresentar. Mas isso é um estúdio de Uhum. Londres que acreditou no projeto, que se tornou meu parceiro. Então você imagina, um estúdio de Londres acreditou num livro quando eu lancei, né? Não tinha grandes vendas, grandes pessoas, mas o cara acreditou tanto na história que ele está investindo, né, uma média de 20, 30 mil reais por mês, fazendo vídeos, para a gente poder apresentar isso para os estúdios que são o contato dele, né? Inclusive, ele já sentou, já conversou com o pessoal do Netflix, estamos apresentando exatamente por isso. Então a gente depende muito desse apoio agora para poder acelerar essas negociações. Fica à vontade, cara, você Fala, falar alguma Carol. coisa? Aproveita que você está falando, tira aquela dúvida que de vez em quando alguém vai lá e pergunta: é inteligência artificial? Fala um pouco do Ah, tá. processo. Não, bacana. Deixa eu só falar com o pessoal. Ano passado, quando eu comecei o processo, eu usei muita IA para poder desenvolver ideias de coisas. Eu contratei um artista brasileiro para me ajudar a fazer os desenhos, a gente trocava muito esse tipo de informação. Tanto que vocês vão ver aí no meu Instagram que tem os desenhos do André Madeira, do Denis, que estão fazendo o quadrinho. Né? A IA, quero que todo mundo saiba, quem falar para vocês que é diferente, eu acredito que está mentindo pelo conhecimento que eu tenho. Todo estúdio grande usa IA. Lógico, o Mandalorian, por exemplo, usa Unreal Engine 5 como forma de fazer efeito especial, como é usado em videogames e tudo mais. Mas hoje, os grandes estúdios utilizam IA para pré-produção, que é o concept art, para acelerar o processo. O cara tem a ideia que é fazer uma imagem conceitual só para apresentar, para daí entrar os artistas reais e transformar aquilo em realidade. Quando você termina de preparar o vídeo, tem uma renderização que é feita, que quem entende de vídeo, né, o rapaz que daí é o Marcelo Demora que conhece. é uma coisa, viu? Aí você imagina que hoje, graças a essas ferramentas, a IA não é inimiga de ninguém. A IA é uma ferramenta que pode ser usada. Eu não concordo no momento que ela substitui artistas. Exemplo, Uhum. dubladores. Quando eu quis apresentar Maldi através de vídeo, a primeira coisa que eu fiz é vozes icônicas para apresentar o meu projeto. E hoje eu posso Exatamente. dizer para vocês que cada personagem principal apresentado até então tem uma voz icônica no nosso país. E aqui na Inglaterra, porque quem não sabe ainda, não viu o vídeo do Airan, o Airan que está aí com a gente, ele faz a voz no Brasil e aqui na Inglaterra também em inglês. Entendeu? Então, Maldi, lógico, como qualquer outro estúdio, usa IA porque precisa usar, que faz parte de processos que aceleram, mas não na parte que realmente importa. Eu sou um artista, eu sou um desenhista, né? Infelizmente, hoje eu não tenho tempo para desenhar o que eu quero, como eu quero. E lógico que eu já criei um banco de dados que hoje o estúdio usa, bonecos 3D que eles desenvolveram através dos programas que eles fazem. Uhum. E isso a galera tem que entender. Ah, mas que IA não presta, que é isso. IA não é inimiga de ninguém. Lógico, tem muita gente fazendo coisa errada. Sim. Pô, tanto que eu não posso usar IA 100%, porque, para quem não acompanha, o Oscar baniu. Qualquer coisa feita 100% com IA, bane. O SAG-AFTRA, que hoje é representado pelo cara que fez o Sam do Senhor dos Anéis, no Sean Astin, que eu conhecia no passado, o ator, eles banem. Então, se eu quiser fazer um projeto que seja verossímil, acreditável, que realmente vai representar o Brasil, eu não posso usar IA como as pessoas condenam, que realmente não pode. Mas entenda, faz parte de todo o processo de qualquer estúdio grande. Eu sei porque eu estou aqui e eu entendo um pouco disso. Muito bem, muito bem. Valeu por tirar essa dúvida, né? Não, tranquilo. Bom, eu acho que é isso, né? Só te cortar, É, só cortar rapidinho, uma última coisa. E fica o convite para todos os brasileiros. Deixa eu convidar vocês. Eu quero conhecer artistas que queiram se envolver com áudio. Eu recebo várias mensagens de pessoas, Júnior, pô, compus uma música lendo o seu livro. Cara, tô desenhando um personagem seu aqui. Eu já postei aí no meu Instagram britânico e brasileiro desenhos de pessoas que leram o livro, né? Aqui na Inglaterra, pô, desenho, principalmente. desenho de fã é ótimo, cara. Pois é, e assim, eu recebi até desenhos antes da pessoa ler o livro completo, porque quando eu fiz o lançamento aqui na Inglaterra, eu fui liberando capítulos, meio livro, testando, né? Vai, Wesley, você vai, com certeza, a gente vai chegar. Só depende de vocês. Para a gente poder chegar nas telonas, só depende do apoio do público brasileiro, do público mundial. Entendam, Maldi já cruzou uma linha muito gigantesca. Não estou querendo enaltecer nada, mas Maldi foi lançado em Liverpool.
uma obra brasileira de um capixaba chegou aqui em Liverpool. Já parou para pensar que eu estar num evento de 50 mil pessoas, que para a Inglaterra é gigantesco, com Emilia Sim. Clarke, né? O Emilia Clarke estava no evento, vários atores famosos apresentando, eu apresentei meu livro para todos eles. Então, assim, estamos aqui já. O Mauro já é internacional. Está retornando para casa para buscar o apoio. Né? O filho pródigo voltando para casa. Pessoal, estou precisando de um apoio. Para Então trazer vamos ainda dar o mais. apoio, né? Vamos dar o É isso aí. apoio. Vou deixar você finalizar aí. Vamos dar o apoio para o Maldi. Se vocês forem na página do Júnior, vocês vão ver que tem uma foto dele com o Gandalf em pessoa, Magneto, seria McKellen, né? Não é IA, é uma foto verdadeira, tá? Então, eu achei isso muito legal, porque o Júnior faz questão de falar, cara, é verdadeira essa foto, Mas né? E deve ter sido uma grande emoção conhecer ele, conhecer tantas pessoas nesses eventos. Posso contar rapidinho? A gente tem 1 minuto aí? Ou 30 Tem, segundos? pode contar, pode contar. Vamos lá. Galera, deixa eu te falar uma coisa. Conhecer isso aí, Maquela, pra mim foi uma honra. Como seria pra todo mundo que é fã do Senhor dos Anéis. Eu tava nesse evento de Londres chamado For the Love of Fantasy, que é feito pelo pessoal da Monopoly Events. Esse pessoal apostou muito em áudio, tá? Eles abriram muitas portas. Graças a eles que eu pude lançar o livro em Liverpool e pude conhecer o Sam Maquela. Na época que eu estava apresentando o projeto para atores, produtores, agentes, para poder mapear, o livro ainda não tinha saído. Eu produzi um envelope de apresentação para 23 atores. Tá? E aí, assim, eu bato em portas, mas não é todo mundo que abre. Eu estou aí agora pedindo apoio de todo mundo, tudo mais. Quantos entrevistadores vão ver e simplesmente assim, tá, não é minha praia, não vou apoiar, que seja. Beleza, cada um com seu cada um. 22 pessoas olharam o envelope que eu entreguei e não deram atenção, óbvio. Tinham outras coisas mais importantes para fazer. Isso aí foi o único que realmente me deu atenção. Então, assim, eu pude pegar esse envelope e entregar na mão dele, pessoalmente. Você imagina que tava uma fila lá com 200 pessoas lá. E eu fui lá apresentar o projeto para ele. Por quê? Eu não posso entregar o envelope pro ator. Eu tenho que conversar com o pessoal dos eventos, porque eles que fecharam a contratação, conversam com a gente, para daí conversar com ele. Como eu tinha escrito uma carta à mão para ele contando exatamente essa trajetória de ele ter sido uma inspiração, o Senhor dos Anéis ter sido inspiração. Então ele quis receber o envelope em mãos. Então eu fui entregar, se vocês olharem no meu Instagram, logo abaixo, vocês vão ver a foto dele recebendo, não a que ele está mostrando, mas ele recebendo, como ele está dando atenção. Lógico que eu tinha só 1 minuto para conversar com ele, tinha milhares de pessoas querendo conversar com ele, e ele me deu essa atenção, ele me deu 1 minuto. Não estou aqui para dizer que isso aí é Maquela, ele está com o meu livro, que ele está falando para todo mundo que é maravilhoso, entenda, não tem nada disso. Mas ele recebeu um fã que pôde falar para ele isso aí, tudo que eu construí durante esses 20 e poucos anos foi graças ao seu trabalho, do Peter Jackson, de todos os que vieram antes, do professor Tolkien, né? E poder falar isso para ele, e dar um abraço nele. E o mais importante, eu avisei ele que eu não queria que ele usasse essa foto para marketing. Ele me autorizou a utilizar, tanto que ele virou para a tela para ser tirada a foto. Então, assim, quero só deixar claro para todo mundo que isso aí, a Maquela não apoia o projeto, ele não está dentro do projeto, por enquanto. Mas me recebeu como um fã, e isso para mim tem um valor, o mesmo valor que eu tenho da primeira pessoa que me mandou uma resenha, um review do meu livro, que foi um rapaz que estava em depressão, ele leu a história, e ele falou, Júnior, eu realmente tenho 2 anos com depressão profunda, e a sua história me ajudou a me reconstruir. Ver personagens, mesmo que magníficos, ter esse lado humano, me permitiu me reconectar e voltar a ser quem eu era. Então, isso para mim tem valor, essa conexão. Então, eu só tenho a agradecer o espaço que você está me dando aqui, Marcos. A gente não se conhece ainda pessoalmente, mas isso vai acontecer. E a todo mundo que tá aí, o pessoal do Corvo Roco, pô, eu acompanho os vídeos de vocês, que são demais, tá? Já mandei mensagem que eu quero bater um papo com vocês. Tudo doido, gente. Mandar um abraço pro Potos, mandar um abraço pro pessoal da Cabana da RPG, o pessoal do Malacarte, né, que tá com um projeto bacana aí também. Então, assim, eu acho que a gente, brasileiro, que tem esses sonhos de vamos fazer acontecer, vamos nos unir, vamos levantar as marcas, vamos fazer o mundo ouvir o Brasil. Porque
quantos escritores estão no Brasil? Eu estava conversando com você agora há pouco sobre isso, sobre a Uhum. possibilidade, poxa, eu já abri uma porta aqui. O que que custa pegar uma outra obra e apresentar? Ah, mas quem é concorrente? Não existe isso. Nós somos todos, estamos aqui para poder se unir, para poder fazer o negócio acontecer. Então, só tenho a agradecer mais uma vez. E obrigado por tudo, obrigado pelo espaço. Agradecer a Carol Eu que aí. agradeço a oportunidade. Agradeço também a Carol de ter aparecido assim, que eu sei que o Júnior deve ter falado com ela em cima da hora, assim, Carol, passa uma maquiagem, vambora, né? Nada. Eu só mandei mensagem, Carol, você vai querer entrar lá tal, e tudo mais? Tá aí, ó. E o pessoal que não conhece a Carol, entra no perfil dela, olha os cosplay dela. Ó, meu primo aí, fala, William, beleza? Tem que comprar 10 Bom, livros. Você é parente, parente tem que comprar 10 livros. Você nem bom, vê. mas então é isso, pessoal. Obrigado, Júnior. Obrigado, Carol. Vamos Claro. apoiar, vamos manter o contato. Vamos trazer o Júnior e a Carol de novo aqui, né? Para fazer as nossas votações de cosplay também dos personagens. Logo vai ter resenha do Maldi sem spoiler na Toca do Aventureiro, Por certo? favor. E é isso, pessoal. Acompanhem aqui, acompanhem no YouTube, apoiem o Maldi, apoiem autores nacionais, né? Eu Por sou o favor. Marcos, esse é o Júnior, essa é a Carol. Até a próxima. Até, Falou, boa pessoal. Obrigado por tudo aí. Tchau, tchau. noite.